A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Hoje a gente vai aprender uma história também. É uma história que a gente pode ter bastante aprendizado, tá bom? Mas antes vamos falar um pouquinho com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado. Obrigado pela nossa semana, pela nossa família, pelo nosso alimento, pela nossa saúde. Obrigado pela nossa igreja, Papai do Céu. Amém. Então, hoje a gente vai aprender a história sobre um homem chamado Labão. Alguém já ouviu falar esse nome? Labão é um nome bem esquisito, né? Eu sei, me acha estranho. Mas ele fez uma coisa não muito legal, não muito boa para os olhos de Deus. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, o Esaú. Mas isso aí já é outra história. E ele foi direcionado a procurar o tio Labão. Então ele foi atrás do tio Labão, só que ele não sabia onde ele morava. Então ele tinha que perguntar às pessoas. Ele encontrou algumas pessoas que estavam trabalhando e perguntou: vocês conhecem o Labão? Eles falaram: sim, conhecemos sim. Inclusive, a filha dele tá aqui, ela que tá com as ovelhas, tá vindo aí, a Raquel. Aí ele falou: boa ideia. Quando a Raquel chegou, ele se apresentou e falou: eu sou o Jacó, filho da Rebeca e do Isaac. Sou sobrinha do seu pai. Pronto, ela ficou muito feliz e foi falar pro Labão, pai dela. Falou assim: pai, temos o Jacó, é nosso sobrinho. O Labão ficou muito feliz em receber o Jacó e falou: você pode ficar com a gente. O Jacó trabalhou por cerca de um mês lá. Mas o Labão falou: não é porque você é da minha família que você vai ficar trabalhando para mim de graça. Qual é o seu preço? O que você quer que eu pague? Ele falou: eu me apaixonei pela Raquel. Me apaixonei pela Raquel perdidamente. O meu pagamento vai ser eu casar com a Raquel. O Labão ficou assim, mas falou: tá bom. Lhe dou a Raquel em casamento, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. E assim foi. O Jacó trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Chegou o dia do casamento, ele casou, tudo muito bonito e tal. Só que no dia seguinte, o que aconteceu? Ele viu que não era a Raquel, era a irmã mais velha, a Lia. Nossa, que decepção. O Jacó ficou muito triste e foi perguntar: por que você fez isso comigo, Labão? Você me enganou. Não pode fazer isso, você me enganou, mas eu quero casar com a Raquel. Ele falou que não podia, porque ele deu a desculpa que não podia casar com a mais nova se antes a primeira ter casado. Então ele casou primeiro com a Lia e falou: já que você quer casar tanto com a Raquel, você vai ter que trabalhar pra mim mais 7 anos. Pensei, ele trabalhou mais 7 anos pra casar com a Raquel. Finalmente, ele casou com a Raquel. Vocês viram? Que coisa feia, seu Labão. Não pode. Como é que vai enganar as pessoas? A gente que é filho de Deus, a gente que obedece a Deus, a gente não faz isso, a gente não engana. Isso é coisa não agrada a Deus. Pensei o Jacó como é que ficou chateado. Poxa, seu Labão, o senhor fez coisa feia, né? A gente tem que pedir orientação e sabedoria a Deus pra gente não fazer a mesma coisa com as pessoas. Porque isso não agrada a Deus. Essas coisas, se não agrada a Deus, é porque são coisas que não agradam a Deus, mas vem do diabo. Que mentira, enganação, vem do diabo. Então a gente não serve o diabo. Então não dá pra gente fazer isso. O que a gente tem que fazer? Orar, Papai do Céu. Porque a gente não pode enganar, mas a gente também não vai se sentir bem se a gente for enganado. Então, que a gente não engane e que não seja enganado. Então, temos que pedir orientação a Deus por todas as coisas, certo? Tanto porque se acontecer, a gente vive. Então, algumas pessoas que não têm orientação de Deus podem fazer isso com a gente. Mas a gente tem que ter orientação de como lidar com isso, não é? Então, vamos orar ao nosso Pai que nos livre e que nos dê sabedoria se caso isso aconteça. Papai do Céu, obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado por tudo que tem nos dado, Senhor. Obrigado por tua sabedoria, por tua orientação e tua misericórdia. Senhor, nos ensina a ser mais mansos. Nos ensina quando as coisas ruins
nos acontecerem, nos ensine e dê capacidade para nossos pais, nossos líderes e professores também nos ajudarem. Obrigado, Papai do Céu, por ser o nosso Papai do Céu. Muito obrigada. Então, galerinha, até a próxima aula.